No passado, os evangélicos eram chamados de crentes. Era uma Exatamente. maneira pejorativa, Pejorativa. né? De depreciar, de mostrar que ele não era igual, que ele era menor na sua crença religiosa. Hoje, praticamente isso sumiu, ou se não sumiu, ele é menor utilizado, mesmo porque o politicamente correto, ou as pessoas passaram a discutir, é o seguinte: você não pode se falar de tal coisa desse jeito, você não pode falar de tal coisa desse jeito, você não pode chamar o evangélico de crente, para dizer que ele é menor, que ele não vale tanta coisa, né? Mas você acha que o evangélico ainda é tratado, por exemplo, pela imprensa, de uma maneira que muitas vezes nem é respeitosa ou não reconhece a importância do grupo e o valor e as coisas do mundo evangélico? Ah, sim, com certeza. Eu vou dizer não só a imprensa. O próprio, por exemplo, as universidades públicas. Se você chegar na universidade pública hoje, você pode defender qualquer coisa, menos ser crente. Nós temos casos concretos. Fala-se muito de homofobia, de crime, racismo, mas existe um outro crime em pé de igualdade com qualquer desses dois que eu mencionei, que é a cristofobia. Eu tenho casos concretos de pessoas que até tiveram que entrar na justiça, por exemplo, para ter o direito de ser crente. Vou dar exemplo. Menina que foi perseguida na universidade pública porque a professora falou: olha, no seu Twitter você publica coisas de Bíblia, você está indo na contramão do que nós temos aqui em sala de aula, então é melhor você não continuar aqui. Numa escola pública. Uma escola pública. A escola pública, que deveria ser aquela escola para todos, ela hoje está sendo a escola para a pessoa que é antirreligiosa, anti-Deus, anti-Bíblia, progressista e majoritariamente de pautas esquerdistas. Mas espera aí, mas se a escola tem que ser... Eu lembro que o Anísio Teixeira, se o Anísio Teixeira estivesse vivo hoje, ele estava tendo um tremelique. Quando o Anísio Teixeira idealizou a universidade, um dos patronos da Universidade Brasileira, fala-se muito lá do Paulo Freire, mas eu ainda prefiro o Anísio Teixeira. Anísio Teixeira falava: a universidade pública tem que ser o espaço para que ideias diferentes sejam discutidas com respeito, com equidade, mesmo que não se chegue a um denominador comum. É lógico, não vou agora colocar nazismo em pé de igualdade com o catolicismo, não é isso. Tem coisas que são hediondas. Mas fora aquilo, não pode ser uníssono na universidade. A universidade está virando uníssona. Então hoje chega, por exemplo, um jovem, uma jovem. Eu falo isso com conhecimento de causa, não é vitimismo. Eu tenho números, eu tenho dados, eu tenho nomes, eu tenho casos. Se uma menina hoje de uma igreja Assembleia de Deus, daquela mais tradicional, daquela igreja Assembleia de Deus do cabelo grande, do coque, que quase não raspa a pele, que usa saia, eu não sou assembleiano, mas é o estilo dela. Se essa menina hoje, com essa indumentária da Assembleia de Deus, com esse jeito da Assembleia de Deus, for em algumas universidades públicas estudar filosofia, ela está execrada. Ela está execrada. Eu tenho pais que relataram para mim casos de jovens entrando em depressão e pedindo assim: pai, por favor, pai, eu faço qualquer coisa, eu vou virar gari, eu não quero mais fazer faculdade. Por quê, meu filho? Porque os colegas falaram, eles estão me dando ultimato de estar acabando, que eu tenho que fazer duas coisas para ser aceito no grupo, ali na agremiação estudantil. Eu tenho que transar com um homem e eu tenho que beber. Se eu não fizer isso, eles vão fazer minha vida um inferno. E eu não sou homossexual e eu sou abstêmio. Eu não estou contando coisas da carochinha, Carlos, eu não estou inventando, eu tenho uma responsabilidade com o seu nome, o seu programa. Isso está acontecendo e eu não vejo ninguém falar nisso. Ninguém fala nisso. Os jovens estão sendo escorraçados em nome do ódio do bem, sabe? Então, a resposta ela é sim. Existe um preconceito muito grande. Em que pese que eu concorde também com alguém que do outro lado fala o seguinte: tá, mas você também tem que ver que muitas vezes as religiões de matriz africana também foram, com certeza foram. Mas espera aí, vamos dividir duas coisas aqui. Já que eu mencionei o Paulo Freire, vou pedir licença para citar um dos pensamentos áureos dele, que era a dinâmica do opressor oprimido. O Paulo Freire, em que pese toda a sua pauta de proletariado, comunismo, etc., o Paulo Freire falava: todo opressor, todo oprimido tende a se tornar um opressor quando assume o poder. A dinâmica é essa. E nesse ponto eu concordo com o Paulo Freire. E eu vejo muitas pessoas
que foram oprimidas, que agora que estão conseguindo o poder, especialmente pelas pautas, pelo governo que está no Brasil, eles se tornam opressores. E opressores com força. Então aí eu te pergunto, por que a esquerda tem tanta dificuldade em dialogar com os evangélicos? Eu presumo que essa questão... Por dois motivos. Em primeiro lugar, eu acredito que... Eu vou pedir licença para fazer uma diferença entre a esquerda e o esquerdismo. Eu vou pedir licença para colocar. Uma coisa e outra? A esquerda, para mim, é alguém que ele tem pensamentos mais voltados à esquerda, especialmente nas pautas sociais, mas é uma pessoa equilibrada. Porque se eu também pegar agora e passar a faca por baixo, eu também vou estar cometendo o mesmo preconceito que eu estou criticando. Todo esquerdista é idiota, todo esquerdista é burro, todo de esquerda, corrigindo o português, é idiota, todo de esquerda. Não. Tem pessoas de esquerda que dialogam bem. O Suplicy, por exemplo, Eduardo Suplicy, parece um homem gentleman, que sabe conversar, sabe dialogar. Eu discordo dele, mas eu nunca vi o Suplicy assim, alterado. Né? É verdade, Nunca vi. Você, como jornalista, você tem outros nomes na sua mente aí de pessoas que têm uma pauta de esquerda e são equilibrados, conversam bem. Betinho era um camarada que coadunava mais com a esquerda. E Betinho era um camarada de uma sensibilidade, né? Irmão do Herbert Souza e tal. Aliás, o Herbert Souza, né? Agora, o esquerdista... E eu estou dando para justamente essa ista aqui, o sentido pejorativo mesmo. O esquerdista é diferente do de esquerda para mim. O de esquerda eu dialogo com ele. O esquerdista é o fanático. Como o teu direitista também. E esse fanático agora ele está tripudiando. E ele não tem vontade de dialogar. Primeiro que ele não aprendeu isso. Ele aprendeu a ganhar tudo à base do berro, do grito. Segundo, uma boa base da juventude que faz parte desse movimento são jovens ou que foram criados na barra do país, existe estudo sobre isso, é o comunista de iPhone, que ele é incompetente para ter um emprego, ele é incompetente para ganhar a própria dele. Exatamente, ele é incompetente. Ele é a geração do Friends. Lembra o Friends, aquele... Da série Friends? É aquele camarada que já está com seus 35 anos, não conseguiu constituir família, está lá até hoje ainda terminando a faculdade de economia que nunca acaba, já tinha dado tempo de fazer 3 doutorados e ainda está na faculdade de economia. Aí, nesse aspecto, é gostoso ter um Estado que cuide de mim, porque eu não preciso fazer nada. O Estado faz por mim como meu pai sempre fez. Só que meu pai está idoso, ele não tem mais como me dar pensão, então eu tenho que arrumar alguém para substituir meu pai, é o Estado. Então, e a última coisa é eles não sabem por que eles estão brigando, eles querem brigar. Tanto é que eles não sabem por que eles estão brigando, que eu vou dar um exemplo simples. A maior parte desses esquerdistas, estou separando o esquerdista do de esquerda, que ficam gritando aí, pró-Palestina, 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 eles não sabem o que o povo palestino passa na mão do Hamas. Eu conheço a Palestina. Os próprios que ficam gritando contra as religiões mais conservadoras, chamando que aquilo é chauvinismo, eles não sabem definir o que é fascismo. Os próprios que gritam isso também gritam as pautas LGBTQIA+. Tente defender uma pauta LGBTQIA+, na Palestina. É interessante que Israel, que eles chamam de país opressor, tem a parada gay em Tel Aviv todo ano, uma das maiores do mundo. Faz uma parada gay em Ramallah. Eu quero ver. Che Guevara era o maior homofóbico que tinha. Mandava fuzilar. Tenta fazer parada gay na Coreia do Norte, em Cuba. Tenta falar dessas coisas lá. Não tem como. Tenta falar contra o governo de Cuba, ou contra o governo de Maduro, ou contra o governo da Coreia do Norte, ou contra o Putin. Tenta falar as coisas que você fala contra os governos de direita do Brasil, para você ver se você sobrevive, falando da Rússia, 2 dias sem ir para a Sibéria. Então eles nem sabem o que eles estão querendo. Sabe, eu acho que uma boa parte seria um bom estudo de caso psicológico. São meninos criados assim muito à vontade, pela avó, comendo pizza e jogando joguinho até hoje. E aí, sabem, quero portar. É muito triste. Nós vivemos uma época, repito que eu não quero cometer a imprudência de ser totalitário. Há muitos jovens de valor, senão eu não estaria sendo professor. Há muitos jovens trabalhadores. Você tem uma equipe aqui que são jovens trabalhadores. Mas tem muita gente que quer ser um Carlos Tramontina, que você é hoje, sem pagar o preço que você pagou. Sem ler os livros que você leu.
sem comer o feijão que você comeu, que eu tenho certeza. Desculpa fazer a comparação pegando sua biografia. Eu quero ser o Carlos Tramontina, mas eu não quero pagar o preço que ele pagou para ser o Carlos Tramontina. Eu só quero estar lá. E se tem um governo que promete, então vai, mas ele nem sabe o que ele está brigando. Ele não sabe. Ele não sabe. Sabe, eu conheço o que o Hamas, por exemplo, faz. E eles nem sabem, não sabem. São pessoas que falam da Rússia, mas nunca leram sequer um livro de Karl Marx. Nem conhecem a biografia de Karl Marx. Ficam repetindo frases de Twitter e quando não sabe o autor, jogam que é para Clarice Lispector. É fácil ser intelectual.